Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que beleza, estamos juntos, começando a reunião de 144 para pastores, missionários, obreiros, diáconos, líderes de célula. Seja bem-vindo para esse momento que nós iremos afiar o machado para um novo tempo, um tempo de unção, um tempo de graça, um tempo do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida ministerial. Tem uma pessoa do seu lado, fala para ele, Deus vai te usar tremendamente para esse tempo. Quem crê assim, diga amém. Cadê você que está conosco na sede, nas outras igrejas da regional? Fala para o teu irmão, é um tempo de renovação, de unção, é um tempo de renovação de graça, de poder do Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, coração da Bispa Rejane, mandou um abração para vocês também. Uma palavra que tem movido, tem enchido, tem transbordado o meu coração para esse tempo de ministério. Abre a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 1, carta de Romanos, Paulo escrevendo à igreja que se reunia em Roma, tá? Capital do grande Império Romano, capítulo 1, versículo 16 diz assim, pois, Paulo falando, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Quem crê assim, diga amém. Coloca a mão no seu coração, vamos orar nessa hora. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo louvor, pela adoração. Muito obrigado por esse tempo, Pai, de comunhão, de relacionamento contigo, com a igreja, com os líderes, ó Pai. E nós pedimos que nessa noite a tua palavra, ela possa entrar poderosamente nos nossos corações, no meu coração em particular e no coração de cada pastor, cada diácono, cada líder de célula, cada obreiro, cada líder de ministério, que nessa noite a tua palavra possa fazer grandes coisas em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis, um tempo de muitas incertezas e grandes incógnitas. Por isso, eu e você, nós, como líderes, somos chamados ao equilíbrio e à sobriedade, para vivermos de acordo com a plena vontade de Deus. Eu e você, nesse período difícil, período pandemia, período de grandes mudanças na sociedade, nos relacionamentos sociais. Agora, nós temos que viver esse período de crise, entendendo que nesse momento nós temos que ter equilíbrio e sobriedade para vivermos de acordo com a vontade, com o desejo de Deus. Como líderes da casa de Deus, temos que ser pessoas altamente centradas, para sabermos verdadeiramente quem somos, para que nós não venhamos perder-nos nessa caminhada. Por que, Santa Bispo? Por que essa introdução? Querido, essa introdução porque nós vivemos em um período de crise. É crise existencial, crise financeira, crise moral, crise política, todo esse quadro, muitas vezes negativo, muito mais negativo do que positivo. Tenta mexer com as nossas crenças, tenta mexer com os nossos ideais, tenta mexer com aquilo de mais precioso que Deus tem nos dado, que é a salvação em Cristo Jesus. E nós, como líderes, temos que ser pessoas altamente centradas para nós não nos perdermos no caminho. Mas por que perdermos no caminho, querido? O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele tinha uma diretriz para chegar na terra da promessa em 40 dias.
Eles levaram 40 anos para chegar na terra da promessa. E nem todos que saíram chegaram. É tão interessante que o próprio Jesus, em João capítulo 6, versículo 49, abre João capítulo 6, versículo 49, diz assim: os vossos pais comeram, né, os pais daquela geração, comeram maná no deserto e morreram. Queridos, muitos, olha para mim aqui, muitos que comeram o maná no deserto, muitos que viram, né, as pragas, muitos que comeram cordonizes, muitos que beberam da água que saía das rochas, ou da rocha, eles morreram no deserto. Por que morreram? Literalmente morreram mesmo. Foram enterrados no deserto. E outros, literalmente, né, outros figurativamente, morreram porque não alcançaram a promessa de Deus para as suas vidas. Quantos nesse período estão desanimados? Quantos nesse período entregaram o seu ministério, entregaram as suas células, entregaram os seus discípulos? Quantos? Morreram, a visão, ela morreu no seu coração, na sua mente, no seu interior. Hebreus capítulo 4, versículo 6, o apóstolo diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas novas. O que é isso, bispo? O que Paulo está falando? Paulo está falando, o apóstolo está falando, olha, muitos ouviram da promessa, muitos viram as boas novas, mas eles não conseguiram entrar. Fala para o teu irmão: eu e você, nós vamos entrar em nome de Jesus. Quem vai entrar em nome de Jesus, levanta a sua mão. Falou: eu vou entrar na promessa, eu vou entrar na unção, eu vou entrar na graça, eu vou entrar no poder de Deus. Sabe por quê? Eu serei um líder altamente determinado naquilo que Deus tem para a minha vida. Paulo, o apóstolo de Cristo, estava tremendamente focado em pregar o Evangelho. Ele falou assim: pois eu não me envergonho do Evangelho. Fala para o teu irmão: querido, eu e você, nós não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quem aqui recebeu a unção de Deus? Quem aqui foi ordenado pastor? Quem aqui foi ordenado diácono, missionário, líder de célula? Querido, você, eu e você, nós não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, uma pessoa pode se envergonhar do Evangelho? Pode. Em Mateus capítulo 6, aliás, Mateus capítulo 26, versículos 73 ao 75, eu não vou ler, mas você pode acompanhar. O que aconteceu com o apóstolo Pedro, querido? O apóstolo Pedro, por causa da pressão exterior, por causa do sinédrio, por causa do governo romano, por causa das pessoas, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele que falou que não ia negar, aquele que falou que estaria com Jesus até o final da sua vida, ele negou Jesus 3 vezes. Agora, por que ele negou Jesus 3 vezes? Porque Pedro se envergonhou de Jesus. Segundo, porque Pedro se envergonhou do Evangelho, falou: não, eu não conheço esse Cristo, eu não conheço esses meus irmãos de discipulado, eu não conheço, eu não sei. E a Bíblia fala que ele espraguejou. Sabe o que é espraguejar? É reclamar, falou: eu não conheço. E a jovenzinha falou: ô querido, o teu falar te delata. O que é isso, bispo? Querido, não tem, para eu e você, para nós, não tem retrocesso. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Quem crê assim, dá um amém bem forte, dá um glória a Deus bem forte. Querido, quando eu entendo, então, quando eu entendo que eu não vou me envergonhar do Evangelho, o que eu faço? Quando eu não me envergonho do Evangelho, o que eu faço? Eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho medo de falar que eu sou crente, eu não tenho medo de falar que eu sou líder. Amém, glória a Deus. Agora, o que eu faço quando eu não me envergonho do Evangelho? Primeiro, eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 9,16. Olha que interessante. Quando eu não me envergonho do Evangelho, eu prego o Evangelho.
1 Coríntios 9,16 diz assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim, Paulo, pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo falou: querido, você que é líder, querido, não é obrigação, não. Ele falou assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Vou contar algo para você. Hoje, dia 28, fazem 43 anos que eu sirvo a Jesus. 4.3. Querido, eu nunca me afastei da igreja. Não vou para a igreja, não. Bispo, coloca outro em meu lugar, porque não dá, não, bispo. Não dá, o fato está pesado. Nananina, não. Com o bispo Vladimir, não. Eu não me envergonho do evangelho. 43 anos, dia 28 de agosto de 1977. No altar de uma igreja eu entreguei a minha vida e nunca mais olhei para trás. Eu falo isso com temor e tremor, porque está sobre mim pregar o evangelho. Quer outra novidade? Dia 28, agora também, hoje, 32 anos, eu e a bispa aqui no ministério. Irmãos, estamos 34 anos aqui, mas 32 anos de ordenação. Quando você passar lá pelaquele hotel Savaná, no centro ali da cidade de Fortaleza, no centro da cidade de Fortaleza, sabe o que vai acontecer? Você olha lá para cima, naquele último andar lá, eu e a bispa fomos ungidos ali, nós não estávamos sem igreja, estávamos desigrejados, nossa igreja estava se reestruturando por causa de um problema. Paulo falou: contra mim é um peso de eu pregar o evangelho. Queridos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 32, olha o que Paulo exorta. Quem aqui é líder? Quem aqui é líder? Levanta a sua mão bem alto. Quem aqui tem discípulo? Levanta a sua mão bem alto. Olha o que Paulo fala para o seu principal discípulo. 2 Timóteo 4,2, ele fala assim: prega a palavra, insta. Sabe o que é instar? Instar é ser incessante. Insta, prega a palavra. Seja oportuno. Quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Sabe o que Paulo falou? Você tem que oportunar as pessoas com o evangelho. Insta, sabe o que é insta? Você tem que insistir. Sabe que você está aqui hoje porque eu insisti com você. Sabe que você está aqui hoje porque o seu discipulador insistiu com você. Qual é a segunda característica quando eu não me envergonho do evangelho? Eu cumpro o meu chamado específico, o chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Efésios capítulo 3, versículo 8, diz assim, Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça, o favor imerecido de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Querido, Paulo sabia qual era o endereço, o nome, o CEP, o CPF do seu ministério. Deus me chamou para pregar aos gentios, tanto que ele foi chamado o apóstolo entre os gentios. Que é isso, bispo? Você tem que saber qual é o seu chamado. A bispa foi chamado para as multidões. Quem foi chamado para as multidões? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Bispo, mas a minha igrejinha está tão pequenininha, eu vou abrir mão dela. Não abre mão dela não, porque aquela igreja vai ser uma grande igreja em nome de Jesus. Mas a minha equipe está pequenininha. Querido, ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocarei. Paulo falou assim: eu sei que Deus me chamou para pregar os gentios. Cumprir especificamente o seu chamado. Assar a nossa terra viabiliza o teu chamado, queridos. Terceiro, não terciarize o seu chamado. Cumpre o propósito de Deus na sua vida. Primeiro eu falei, olha, interessante, eu tenho que pregar o evangelho. Segundo, eu vou cumprir especificamente o chamado de Deus na minha vida. Terceiro,
eu não vou terceirizar o meu chamado. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 a 23, Paulo diz assim: fiz-me fraco para ganhar os fracos, como a fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para com todos, a fim, por todos os modos, de salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Sabe o que Paulo falou? Eu não vou terceirizar o meu ministério. O que é terceirizar? Fazer o outro fazer aquilo que eu tenho que fazer, não. Eu vou fazer, o outro vai fazer aquilo que eu designar para ele. Mas o meu chamado, eu vou cumprir. Paulo falou, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Paulo falou assim, tudo faço por causa do Evangelho. Querido, você tem que fazer tudo por causa do Evangelho, inclusive se sacrificar, inclusive abrir mão de alguns direitos. Nós vivemos na sociedade de direito. Querido, o Evangelho não é o Evangelho dos direitos, o Evangelho é o Evangelho dos deveres. Quer ouvir o homem dos crentes? Tem crente aí? Tem líder aí? Não, bispo, mas eu tenho direito. Querido, compreenda bem, desde a tua conversão você não tem direito a nada, não tem direito a mais nada, só tem direito a servir. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço para ganhar algumas pessoas. Querido, nós estamos na campanha Operação Resgate. Quantas pessoas você resgatou para a igreja? Quantas pessoas você trouxe de novo para a igreja? Pergunta para o teu irmão. Quantos 12 teus você trouxe? Quantos 144? Quanto 1.728 você trouxe? Quanto 20.736 você trouxe? Tudo faço por causa do Evangelho. Vou dormir mais tarde e acordar mais cedo, porque eu estou orando pela ovelha perdida. Tudo faço, eu me fiz fraco. Querido, Paulo não era fraco, Paulo era altamente focado, Paulo era altamente determinado. Mas ele fez, o que faz? É a fraqueza do pecado? Não, não é a fraqueza do pecado. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhas. Se Paulo fosse líder hoje, ele ia mandar zap, ele ia mandar torpedo, e-mail, ele ia mandar áudio, ele ia mandar vídeo. Sabe por quê? Tudo eu faço por causa do Evangelho. Quarta característica daquela pessoa que não se envergonha do Evangelho. Eu tenho um alvo, eu tenho uma missão. Cadê os solteiros? Tem solteiros aí? Querido, você ao escolher o seu futuro esposo e a sua futura esposa, você tem que escolher pessoas que têm o mesmo alvo, cumprir a missão e o propósito e a visão de Deus na sua vida. Não entre em julgo desigual. O que é julgo desigual? Julgo desigual não é apenas o relacionamento entre o crente e o não crente. Sabe o que é julgo desigual, líder? Pastor, obreiro, missionário, líder de célula, líder de departamento. É você ter um ministério e a sua noiva, o seu noivo ou a sua namorada não ter o mesmo ministério. Essa pessoa vai se tornar uma pedra de tropeço. Bispo, como você sabe disso? 43 anos de vida cristã. Eu sei disso. Tem amigos meus que hoje não romperam na vida ministerial porque se relacionaram, casaram com pessoas que não desejavam o ministério. Ele carrega uma pedra, vamos lá, e o bichinho não consegue nem ser crente direito. Você tem que se relacionar com pessoas que têm a mesma missão que você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 7, o apóstolo Paulo diz assim: sabeis, vós,
Os que correm no estádio, todos na verdade correm. Uns levam o prêmio, só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não me venha ser eu mesmo desqualificado. Meu Deus, levanta as tuas mãos e fala assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Fala assim: Deus, ai de mim, Senhor. Paulo falou assim: eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, eu corro com um propósito. Eu vou me tornar um líder maior, eu vou me tornar um líder melhor, eu vou me tornar uma diferença para a minha geração. Querido, para de olhar para os derrotados, para de olhar para os frustrados, para de olhar para aqueles que abandonaram a missão. Você tem que olhar para homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença. Querido, o meu e o seu referencial de fé é o bispo Robson e a bispa Lúcia, que nunca desistiram do chamado. Oh, querido, o teu referencial de fé é eu e a bispa Rejane, que nunca entregamos o chamado, estamos aqui até hoje, cumprindo a missão, cumprindo o propósito. Não olha para os desistentes e nem olha para os resistentes, olha para aqueles que estão cumprindo. Paulo falou: eu luto, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo para chegar. Fala para o teu irmão: querido, você tem uma meta, você tem um alvo para chegar, e nós vamos chegar ainda esse ano, em nome de Jesus. E para fechar, quinta característica de uma pessoa que não se envergonha do Evangelho: ela completa o chamado de Deus na sua vida. Ela é um líder, ela se torna um líder completo. Ela se torna, como fala a bispa Rejane, um líder acabativo. Tem início, tem meio e tem fim. Timóteo diz assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Querido, que nesse período de crise, nesse período de tantas palavras negativas, que a partir de hoje você fala assim: eu não vou mais me envergonhar do Evangelho, eu vou dar meu discipulado, eu vou dar a minha célula, eu vou dar o meu individual, eu vou para o arena, eu vou para o culto, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia 6 meses atrás. Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe o que é o Evangelho, querido? Boas novas, poder de Deus, unção de Deus, graça de Deus. Querido, Deus não chamou você para assar a nossa terra, nem para o reino de Deus, para ser cauda. Deus lhe chamou para ser cabeça, em nome de Jesus. Fique de pé onde você está, o pessoal da sede, fica de pé nesse momento. O pessoal das nossas igrejas, no Ceará, Cascavel, Conjunto Ceará, Icaraí, Maracanaú, Santa Filomena, Messejana, Pecém, Edson Queiroz, estou te chamando. Sede, fica de pé nesse momento, querido. Levanta as suas mãos bem alto agora e começa a orar. Começa a orar como o som de muitas águas nessa hora. Começa a orar. Começa a declarar: Pai, eu não me envergonho do Evangelho, Pai. Eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu vou focar, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, eu vou olhar para os heróis da fé, aqueles que não abandonaram o ministério, aqueles que não desistiram. Levanta as tuas mãos e começa a orar onde você está, querido. Isso mesmo, começa a orar, começa a declarar, começa a exaltar o nome do Senhor Jesus. Se você quer, nesse momento, se ajoelhar onde você está, na sua cadeira, você não pode vir para o altar.
Xaralá, cambaracachu e talabaraia. Recabacita lá, yorô, caraio, talabaxaralaia. Ricacita lá, yorô, cabaracatita lá, yorô, calabarabalabarabalabarabalá. Levanta as tuas mãos aí ajoelhado e vai orando nessa hora, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai, renova o fogo na minha vida, renova o fogo na minha casa, renova o fogo no ministério, Senhor. Eu não quero retroceder, eu não quero me envergonhar do ministério, eu não quero me envergonhar do chamado, eu não quero me distrair do chamado, eu quero focar, eu quero viver o teu chamado na minha vida. Isso mesmo, coloca a mão no teu coração e vai orando nessa hora. Oh, Espírito Santo, vai avivando, Espírito Santo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, meu Pai de graça e de misericórdia, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a igreja sede, vem sobre as igrejas do Ceará nesse momento, Pai. Vem movendo, vem movendo as águas, vem movendo com a tua santa presença, vem movendo lá, Senhor, na região do Vale do Jaguaribe, Senhor do Jaguaribe, Senhor São João do Jaguaribe, vai movendo em Cascavel, vai movendo, Senhor, vai movendo nessa hora no conjunto do Ceará, vai movendo na Pacatuba, vai movendo, meu Pai, no Maracanaú, vai movendo no Edson Queiroz, vai movendo na Sabiaguaba agora, meu Pai, vai movendo aqui no centro da cidade, Pai, vai movendo no Icaraí, no Pecém, na Caucaia. Mova lá na Messejana, mova no Grande Janguruçu, mova, meu Pai, lá no Bom Jardim, lá na Santa Filomena, que a unção de Deus será derramada para esse tempo, meu Pai. Oh, aviva a tua obra nessa hora, com a tua presença, com a tua graça e com o teu poder, meu Deus amado, através do nome poderoso, do nome vivo, do nome que é maravilhoso. Isso, continue adorando ao Senhor, vai adorando na sua realidade aí agora, vai adorando com o seu pastor agora, vai orando na sua igreja, o seu pastor está ministrando agora, através da unção, da graça e do poder, que Deus possa te abençoar e te ungir e fazer coisas grandes e sobrenaturais, em nome de Jesus. Aleluia.